Boa tarde, estamos em mais uma ação em reação, dia 16 de setembro de 2016. Hoje, aniversário do bairro do Imbaré. Um abraço para os moradores do Imbaré. Também Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, doença importante aí, você tem que se prevenir. Também Dia Nacional do Caminhoneiro, essa turma aí que faz o Brasil andar. E também Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio. Olha, os ecologistas aí, preservar o ozônio e preservar o planeta, né? Hoje, nós estamos aqui, várias notícias, né? Provem uma corrupção, queria ir a pé até a cadeia. Esse é o ex-presidente Lula chorando aí, né? Dizendo que ele é inocente até que se prove o contrário, enfim. Cubatão veta os serviços de celulares em banco, né? Então, a Câmara Municipal de Cubatão vetando aí as pessoas entrarem nos bancos em Cubatão e tal. Também o ator global, o colírio para as mulheres, Domingos Montenegro, veio a ter um acidente gravíssimo no São Francisco e faleceu. É uma pena, né? Ele com a Camila Pitanga faziam um par romântico, uma novela que eu não assisto, mas passa imagens bonitas do Nordeste, do Norte, enfim. É uma pena, né? Um ator de 54 anos, atleta, conceituado aí na Globo, ele que trabalhou em circo, fazendo artes circenses e foi progredindo, chegando a ser um artista conceituado no Brasil e em alguns países até do mundo, né? E nós temos essa notícia triste também, né? Hoje, para debater os assuntos aqui, o advogado, o escritor, poeta Écio Lescrec e também o advogado Rafael Vita. E também o Kleber Léo Bortolomazzi, aqui, que é o editor do livro, né? Ele que foi homenageado pelo Santos Futebol Clube pelos 13 anos da revista Golaço, né? Uma revista que está no estádio da Vila Belmiro, todos os jogos, alguns também em São Paulo, e faz uma diferença muito grande pela qualidade da revista, né? Pela atenção que ele dá ao Santos Futebol Clube, né? Doutor, essa questão ainda da população brasileira que lê pouco é preocupante? Não, veja, o Brasil não tem mesmo assim a sua cultura, a sua tradição de terem o povo brasileiro como ligado à cultura, ligado à literatura sobretudo. Tem a cultura popular, né? Mas, ainda que assim seja, com as redes sociais, isso tem trazido de alguma forma meios e modos práticos, diários, de que a população comece a se interessar pela literatura. De que forma? Uma literatura do visual mais rápido, daquela informação mais breve. No livro que tenho lançado, eu destaco bem essa parte. Todo artigo que vai mais de 10, 12 linhas perde o interesse de quem está vendo nas redes sociais. Então, nos meus livros, eu sempre conto histórias pequenas, né? Mas o que imortaliza realmente os grandes escritores é a forma com que eles se dirigem ao seu público. Por exemplo, nós tivemos um grande escritor gaúcho, o Érico Veríssimo, que um dia perguntaram a ele, né? O Érico Veríssimo, famoso escritor do Tempo e o Vento, do Certo Capitão Rodrigo, do Senhor Embaixador, obras famosíssimas da nossa literatura, se ele iniciava algum movimento literário, se esse era o objetivo dele, ele falou: olha, eu sou um escritor que escrevo para não escritores. E nem pretendi em nenhum momento iniciar um movimento literário. Ao contrário, eu afirmo e reafirmo sempre que eu sou apenas um contador de histórias. Só que as histórias são tão bem contadas que elas se imortalizam na história da literatura. Então é preciso que haja uma identidade entre o escritor, aquele que se dispõe a transformar em palavras os seus pensamentos, colocar suas digitais nas obras que coloca, para que o outro lado, o povo, se interesse. Desta forma, assim mesmo. Não vai jogar uma avalanche de literatura em cima do povo, que não é assim como você mostrou a pesquisa aí. O nosso percentual de interessados pela literatura é ainda muito incipiente, muito pequeno. Tem que ir paulatinamente mesmo. Nós estamos fazendo com que isso, de alguma forma, utilizando as mídias sociais, para que a nossa população pare passo, devagarinho, homeopaticamente, vá se interessando pela literatura. Com certeza. Rafael, jovens trocam livros por leitura digital, né? Você que mexe com essa área também do direito, né? Então você também, essa pauta vai combinar. Gerações anteriores só liam obras cobradas na escola. Alguns com a educação familiar, a mãe, os pais, né? Agora a prática é diferente. São sites, redes sociais, MSN e e-mails.
Filete, eu sem querer, no meu último comentário, eu acho que adentrei, inclusive, ao assunto. Eu não vejo nenhum problema que essas novas tecnologias assumam esse papel mais preponderante diante da facilidade, etc. O que eu disse no meu outro comentário é que eu, particularmente, talvez ainda por não ser dessa geração de mídia eletrônica, afinal, eu, quando fiz a minha pré-escola e o meu colegial, ainda sequer computador, aquele computador pessoal existia, mas essa é a tendência, não tenho dúvida nenhuma, né? Hoje, eu não sei dizer aí qual que é a porcentagem, mas até acredito que a porcentagem de livros eletrônicos e de informação eletrônica hoje vendida ou disponibilizada seja maior ou igual do que a literatura anterior, do que os escritos anteriores através dos impressos. Mas vejo como positivo. Eu, particularmente, prefiro, por uma questão pessoal, ainda ler os livros da forma impressa. Pelo menos por hora ainda não me adaptei. Como eu disse, já cheguei a comprar alguns livros lá para ler através do iPad. Cheguei a lê-los, mas prefiro ainda da forma antiga. Mas não tenho dúvida que esse é o... não sei se vai chegar a se extinguir os livros e as publicações impressas, mas aqui a tendência é que isso tudo se torne eletrônico, eu não tenho dúvida. A nossa geração assim ainda prefere o jornal, né? Você prefere pegar um jornal, um livro, mas talvez as gerações futuras modifiquem, né? Eu particularmente, pessoalmente, eu acho que hoje, para você obter as informações através das notícias, dos jornais, é muito mais fácil você acessar isso de forma eletrônica. Então, eu mesmo, há algum tempo atrás, modifiquei a minha assinatura do jornal aqui de Santos para forma somente eletrônica e hoje eu leio pelo celular todos os dias. Mas no livro eu ainda prefiro a forma impressa. Mas também corre um risco, né? Não no seu caso, mas, por exemplo, outro dia eu estava lendo o jornal numa bicicleta na academia, na minha bicicleta estava lendo, então eu pus uma velocidade 10 lá, que é uma velocidade de peso bom, e fiquei lendo lá. O jornal de manhã cedo. Aí um rapaz falou assim, essas notícias eu já li tudo, né? Um rapaz jovem. Falei, já leu? Então quanto foi aí? O que o Lula fez hoje? Não, mas essa aí eu não me interessei, tá? Tem algum evento hoje em Santos, na coluna social? Isso eu também não me interessei, tá bom. Como é que tá a greve na refinaria? Tá tudo... Não, mas a parte... então tu tá lendo o que tu se interessa. Quando você pega um jornal todo para você ler, você, de uma certa maneira, repassa por todos os assuntos. Então existe também esse... Às vezes, por exemplo, que eu gosto o jovem quer ler sobre futebol... por isso que eu gosto muito desse dispositivo que a maioria dos jornais que também tem a sua versão impressa, eles disponibilizam na internet, que você lê o jornal da mesma forma como ele estivesse no impresso, só que de forma eletrônica. E é claro que as notícias mais urgentes você acaba lendo somente pelas notas, pelo Twitter, enfim. Mas eu gosto do jornal em si, de ler da forma eletrônica, mas essa forma que eu disse aí, como tem disponibilizado, aquele que você folheia o jornal eletronicamente. Isso. Não você escolheu o que quer ler e achar que está bem informado, né? Hoje o nosso querido Écio Lescrec lança o seu quarto livro, Écio? É o quarto livro. Esse não foi combinado não, viu? Que eu já fui nos outros 3, eu achei que era 4 livros. Se não fosse 4, eu achei que eram 5, mas eu acho que são 4 porque já tem os outros 3, né? Então o Écio lança o livro hoje na nossa linda Pinacoteca Benedito Calixto, a partir das 7 horas da noite. Bartolomeu de Guzmão, 15, em Santos aqui, né? Frente à praia. Quem quiser ir, tem estacionamento, entrando pela Epitácio Pessoa, né? E o Revoar das Borboletas, o quarto livro do Écio Lescrec, né? Que nos dá muito orgulho de o Écio estar aqui hoje, né? Para comentar sobre esse livro e tal. E a gente fica contente, parabenizando também a Bortolomazzi Editora, que acredita, né? Do meu amigo Kleber também, que é um lutador. Completou 13 anos com a revista Golaço em Santos, na qual foi homenageado pelo nosso egrégio conselho, né, onde a revista vai receber também congratulações pelo trabalho da revista mais tempo num clube de futebol dentro de um estádio, né? Então, da mesma editora Bortolomazzi aqui, que é a que edita os seus livros, né, Écio? Isso mesmo. Então, Filete, eu queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, ontem houve uma solenidade na Pinacoteca Benedito Calixto em comemoração ao 30º aniversário da sua fundação.
E eu estive lá, fui convidado, inclusive me designaram para homenagear a família do Oswaldo Justo, junto com o jornalista Chico La Scala. Então, e eu, conversando com as pessoas lá, eles não sabiam a história, nem do casarão, nem da fundação. E eram diretores da própria fundação. Então, eu disse a eles o seguinte, isso é bom, inclusive para a nossa população ter conhecimento. Quando o prefeito era o Carlos Caldeira Filho, um dos diretores do jornal Folha de São Paulo, ele editou um decreto declarando de utilidade para efeito de desapropriação aquele casarão branco, na época, na Avenida Bartolomeu, número 15. Entretanto, existiam 7 herdeiros. Ele conseguiu se compor administrativamente com o preço, com 5 herdeiros, e 2 ficaram fora. Um não aceitou o preço e o outro era menor, não poderia aceitar. E aí se iniciou um longo processo judicial que se desenrola até hoje. Quando o Justo se elegeu prefeito em 1984, tomou posse no dia 9 de julho, dia em que se comemora a Revolução Constitucionalista, nós tomamos posse no dia 10, dia seguinte, eu era o secretário de Assuntos Jurídicos. Um dos primeiros pedidos que ele me fez, o Justo, foi de analisar essa questão, porque o secretário da época, secretário de Turismo, o Álvaro Bandarra, queria colocar a Secretaria de Turismo nesse imóvel. Aí eu fiz levantamento e tal, falei, olha, está tudo enrolado aqui, moram muitas famílias lá, aquilo está abandonado e tal, etc. Nesse interim, o advogado que cuidava do processo judicial pela prefeitura, o procurador, o Dr. Luiz Alberto de Castro, o Lula, disse que conhecia o advogado dos herdeiros, se ele podia vir falar comigo. Falei, quem é o advogado dos herdeiros? É o Narciso de Andrade, advogado poeta. Eu falei, me doa muito com o filho dele, manda ele vir aqui. Aí nós conversamos e ele falou, olha, nós podemos fazer um acordo só formal, porque esses herdeiros não têm a posse mesmo, e vocês fariam um pagamento pequeno e tal. Falaram, não temos dinheiro, pegamos na metade, o orçamento da metade do ano já tinha sido exaurido e tal. Falaram, 20% do preço administrativo, paga em 12 parcelas, abaixo daquilo que vier a ser definido judicialmente mais tarde e tal. Aí nós nos compusemos, o Justo chamou o Rivô, que era o secretário de Finanças, falou, isso dá para fazer, e ele nos deu a posse formal. Quer dizer, ficou discutindo na justiça o preço total, mas já deu a posse... A posse formal, mas não a material, porque lá estavam, os próprios herdeiros não tinham a posse, que estavam invadidos por várias famílias e tal. Bom, nesse interim, a tribuna começou a publicar esses fatos e bateu lá na porta da Secretaria Jurídica um cidadão se identificando como alguém a respeito do Casarão Branco. Eu atendi, o Sr. José Félix da Silva, e ele disse que ele guardava a barraca dos funcionários do fórum lá no Casarão Branco. Guardava a barraca. E que ele se dispunha, no prazo de 90 dias, desocupar. Eu falei, mas eu sei que lá tem outras famílias. Não, mas pode deixar que eu trato disso. Achei estranho, porque ele que alugava para as famílias lá o casarão. Bom, aí fizemos... Mas por que ele procurou? O que ele queria? Não, ele queria um prazo para desocupar. Já estava em intimação para ele sair? Não, porque ele ouviu que a prefeitura tinha tomado a posse, ele imaginou que ele fosse sair no dia seguinte. Não, e aí isso ia demorar muito. Mas quando ele ficou assustado... Ficou assustado, foi lá, eu fiz um termo em que colocava uma multa diária se ele não cumprisse, tal. Ele aceitou e no dia 1º de março ele foi e entregou as chaves. No dia 2 de março, a tribuna colocou na primeira página, assim, eu recebendo as chaves do casarão. Bom, eu já vi essa foto. No dia seguinte, eu e o Justo fomos lá. Estava uma petição de miséria, tudo arrebentado, cheiro de urina, cheiro de fezes, enfim, estava uns escombros. Né? E o Justo no quintal olhou lá para uma grumichama, pegou uma grumichama e falou, o que vamos fazer com isso? Falou, não sei, agora é contigo. Não queria colocar a Secretaria de Turismo. Não, eu vou ter que gastar milhões aqui, eu não sei o que vão fazer. Eu falei, então a primeira coisa é ligar para a PM, fazer uma ronda para impedir que hajam invasões. E o Justo ligou para o comandante, que depois se tornou até secretário municipal, e pediu que a ronda tomasse conta. E ficou aquilo parado, para lá e para cá. Aí o Carlos Pinto, que na época era chefe de gabinete, depois foi secretário de abastecimento e ultimamente foi secretário de cultura, chegou, levou o Justo, um cidadão muito ligado às artes, chamado Darcy de Barros, um homem muito ligado às artes. E ele convenceu o Justo a que esse imóvel fosse destinado ao acervo de quadros de Benedito Calixto, que retratou como ninguém, naquela época não existia retrato, né? As coisas de Santos, o Porto e tal. O Justo disse, mas como é que eu vou poder abrigar essas obras? Aquilo está em uns cômodos. Falou, não, eu saio por aí com um livrinho embaixo do braço, eu junto aos empresários, consegui recursos para a gente reformar. Aí o Justo me chamou e falou assim, olha, ele me falou isso e está falando, isso é a parte dele. E como é que é a nossa? A nossa, nós temos que criar um instituto. A meu ver, seria uma fundação.
Então estuda isso. Aí eu fiz o instrumento de fundação e fundamos a Fundação Pinacoteca Benedito Calixto exatamente em maio de 1986. Por isso que agora, em 2016, estamos comemorando os seus 30 anos de fundação. Muito bem. Daí para diante, a história começou a ser outra. Quer dizer, o Justo assinou uma lei, fundando a Pinacoteca, nomeou os 4 corpos administrativos, a direção, o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal e o Conselho de Honra, dos primeiros mandatos, do primeiro mandato, o Justo, como prefeito, assinou. E ontem, exatamente onde se comemora a data do aniversário do Justo, eles prestaram, entre outras pessoas, uma homenagem para o Justo. E eu fui chamado para entregar essa homenagem para os familiares do Justo. Perguntei nos bastidores, ninguém sabia dessa história. E o rapaz, e a verba para reformar, foi do rapaz do livro mesmo ou não? Ele conseguiu uma verba? Ele conseguiu reunir os empresários ligados a isso, com essa promessa de abrigar lá o casarão. Mas ele conseguiu, com esse livrinho de ouro? Conseguiu, foi feito, mas depois vieram vários interessados, vários Ele foi o precursor da Ele foi o arrecadação, iniciador, de se transformar aquele local no local destinado a uma fundação que hoje abriga a Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, Darcy de Barros. Quem desapropriou o casarão foi o prefeito Carlos Caldeira Filho. Quem pegou a posse do casarão fomos nós, na administração Justo. E quem fundou a Fundação Pinacoteca Benedito Calixto foi o prefeito Oswaldo Justo. Tá certo. Muito bacana. Muito legal. E esse livro estou lançando lá justamente para comemorar o primeiro meu livro, que você esteve presente também, Primado da Razão, foi lançado lá na Pinacoteca. E este 4º livro, O Revoar das Borboletas, em homenagem aos 30 anos de fundação, também eles me cederam gratuitamente para que eu lançasse o livro lá. O Justo também lançou o livro dele lá. Com certeza. O livro dele é chamado Retalhos da Caminhada. Eu tenho o livro dele também. Bom, então essa é o Lescrec hoje, O Revoar das Borboletas. Esse livro também tira um sarrinho do... Porque sempre o Bueno, né? Parece o spy branco com o spy preto. Sempre o Bueno é o homem que toma pancada, né? E o Bueno existe, viu? Existe o Bueno, que foi um servidor público, um cara bacana, tá vivo aí. Tá? O Bueno não é imortal, né? Então existe o Bueno e o Écio se pega no pé do Bueno. Ele sempre põe o Bueno nas maiores enrascadas. Umas histórias verídicas e outras não, né, Écio? Não, veja só, o Bueno, nós temos uma afinidade muito grande. Eu e o Bueno somos padrinhos da Irmandade do Filete. E então eu criava sempre historinhas do cotidiano, né? Como o Chico Anísio fazia com os personagens, inventava um e tal. Eu pegava aqui, pegava ali, é um costume nosso, né? E colocava lá sempre para brincar com as pessoas. Tem coisas sérias também. E o Bueno se transforma nesse personagem, o Bueno. Né? Então tem várias histórias. Mas por que razão usa-se essa forma assim, de brincadeira? Tá? Uma vez, Charles Chaplin, né, foi entrevistado e disseram, mas Charles Chaplin, você é do cinema mudo, etc., mas se comunicou demais com o mundo inteiro sem dizer uma palavra. Né? Aí ele disse assim, olha, pena que você não acreditou nas brincadeiras que disse quando eu disse a verdade. Porque esse é meu costume mesmo. Eu digo a verdade brincando. Agora, como palhaço, já rodei todas as plateias do mundo, mas nunca duvidei da sinceridade do aplauso que recebi. Bonito. Então, veja você. Então, nas brincadeiras, a gente vai dizendo as verdades. Mas ele nunca duvidou da sinceridade do aplauso que recebia quando ele dizia isso. Né? Nesses nossos livros, né, esse o terceiro, é mais ou menos nessa linha. Né? Mas tudo tem um sentido. Né? Tem situações de brincadeira, tem situações do cotidiano das pessoas, tem filosofia pura, inclusive essas palavras de Charles Chaplin, outros, né, famosos gênios da humanidade, mas tudo com uma ligação muito... Você abrindo qualquer página que você abra, eu garanto para você, você vai se sentir mais feliz do que estava antes. Com certeza. Bom, então hoje às 19 horas, na Pinacoteca Benedito Calixto, todos estão convidados. Rafael, Cubatão veta celular nos bancos. O que você pensa sobre celular em bancos? Você como advogado que lida com essas causas assim, o que você pensa sobre isso? Eu li essa matéria, acho que se eu não me engano, no jornal A Tribuna hoje, Filete, e eu, respeitadas as opiniões contrárias, obviamente, eu acho esse tipo de lei esdrúxulo, porque eles se utilizam do pano de fundo de garantir a segurança interna das agências bancárias e acabam cometendo esses, ao meu ver, equívocos esdrúxulos, porque são os bancos quem devem garantir a segurança de seus clientes, até porque eles ganham muito bem para
para justamente garantir esse tipo de coisa. Então, essa lei que proíbe celular em banco, que proíbe você de entrar com isso, com aquilo, ao meu ponto de vista é inócua, não resolve o problema da segurança no banco e só prejudica o usuário final, que é o correntista que vai lá no banco resolver algum problema, pagar uma conta ou algo do tipo. Sua opinião é essa questão dos bancos? Eu concordo plenamente com o que disse o Rafael Vitor, exatamente isso mesmo. Né? A história do banco, da humanidade, é interessante. Existiam os cruzados, né? A primeira ideia que se tinha era o seguinte: as pessoas que iam visitar os lugares sagrados, naquela época, os peregrinos, né? Eles tinham medo que fossem assaltados. Claro, até hoje tem medo, mas há 10 séculos atrás ou mais. Né? Então, o que eles faziam? Eles depositavam suas riquezas, suas economias em alguém e pagavam para que a pessoa tomasse conta. Aí, os cruzados, né, conseguiram, naquela época, reverter isto num tipo de investimento. Quer dizer, eles recebiam os metais, a linguagem que nós usamos na nossa Irmandade, recebiam ainda um plus por guardar os metais e ainda emprestavam esse dinheiro para vários reis, inclusive Filipe o Belo, né, que acabou mandando matar o Jacques de Molay, que era o nosso grão-mestre na oportunidade, justamente devia muito para ele, ou para naquilo que precedeu um dos ramos. Talvez tenha sido um dos motivos que ele torturou e acabou com exatamente. Então, se uniu com o Papa da época, dizendo que ele era um herege, um anticristo. Pio XVI? Não, agora eu não estou recordando, mas Filipe o Belo se uniu com ele, então ele disse que o sujeito era mal visto pela religião, então condenou ele nas inquisições, tudo se misturava, né, naquela época, e ele foi para a fogueira. Mas ali nasceu o banco. E o banco, então, ganha uma carta uma autorização dos governos para pegar, né? Mas eles são obrigados a ter um depósito no Banco Central para evitar que se quebre e não tenha como correr. Tem um lastro, né? Um lastro, né? E é isso mesmo que disse o Rafael. Quer dizer, o cliente vai lá, põe o seu dinheirinho, recebe o seu salário e tal, fica lá apenas no número. Porque a nota, o dinheiro não está na mão do cliente, está com o banco. E o banco o que ele faz? Fica investindo. Ganha muito dinheiro. Ganha muito em cima. Então, o mínimo que ele pode dar é que a segurança por conta dele. Todo conta e risco é por conta dele, pois ele que está ganhando em cima do cliente. E ganham muito, né? No Brasil, então, os bancos ganham muito, né? Infelizmente, Filete, eu vou falar isso com muita isenção, porque eu não sei nem quem foi o autor da lei, não sei como é que tramitou politicamente isso lá na Câmara de Cubatão, mas isso é jogar para a torcida, né? O vereador que propõe e os que aprovam isso aí jogam para a torcida, porque isso já está mais do que sedimentado de que esse tipo de ação não garante, não melhora a segurança, enfim, não muda absolutamente nada, só prejudica aquele que está ali no banco guardando seu dinheiro, precisando daquele serviço, pagando por isso e vai ter ali uma sanção de não poder entrar com o seu celular no banco. E tem outras leis parecidas aí que já foram propostas ou tramitam ainda, visando impedir falsamente essas ações de bandidos dentro dos bancos, mas no final o que tem que ficar quem tem o dever de garantir a segurança de seus usuários, de seus clientes, são os próprios bancos. Se você quiser mandar mensagens, críticas, sugestões para o programa de hoje, 981-598868. O telefone vai aparecer na tela aqui, já está aqui vibrando o celular. No intervalo nós vamos pegar as mensagens para que você seja atendido. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro, com a presença do advogado e escritor Écio Lescrec e o advogado Rafael Vita, também membro do Conselho Gestor do glorioso Santos Futebol Clube. Vamos falar dos apoiadores logo? Um abraço para o pessoal do Ozan, Plano de Assistência Familiar. Ligue para 3228-8000, faça com mais que 500 mil pessoas na região. Ozan, www.ozan.com.br. Manda um abraço lá para o Fábio Garibe da Ozan. Também o pessoal do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Mandar um abraço para o meu amigo Nelson, São Paulino, São Paulo se recuperando, né? E também para o Paulo, que é corintiano, os proprietários, que está aí meio não vai, mas ainda está dando trabalho, né? Pratos maravilhosos, Rua Lobo Viana 89. Frequentado pelo Écio Lescrec, sua família, o camarão aí, certo? Enfim, pratos apetitosos para você comer das 11 às 16 horas todos os dias. Boqueirão Express Grill. Temos várias perguntas aqui. Meu amigo Alcindo, telespectador assíduo do programa. O povo lê pouco, doutor Écio, porque o livro não é muito acessível para as camadas mais humildes. O que você acha? Não, eu, de fato, entendo que o preço de um livro que decorre de vários, implementos que são feitos, né?
É papel que é importado, é a editora que faz, é o revisor, enfim, a tipografia, é uma opção de coisa. Então, vai... Mas tem bibliotecas também, né? Biblioteca. Então, para a aquisição do livro, eu não diria que fica muito pesado, mas pode ser para alguns, né, uma dificuldade que todo mundo passa. Agora, o acesso ao livro, não, porque tem as bibliotecas públicas, né? Então, aquele que se interessa... E mais, no nosso caso, por exemplo, os nossos livros, eles são, digamos, uma síntese daquilo que diariamente escrevemos nas redes sociais também. Então, é claro, com mais rebuscado, é evidente, né? Claro, porque uma coisa é você falar uma linguagem da rede social, outra coisa é, depois que passa por uma revisão da editora, né, ganha um contorno, assim, de cunho literário. Mas, de fato, o livro fica um pouco, às vezes, um pouco fora da grande maioria daqueles que... Mas o que se interessa pela literatura, ele vai buscar, isso não é obstáculo, ele vai nas bibliotecas. Rafael, essa questão do livro, não, você acha concordo absolutamente com o que o Dr. Écio disse. Eu acho que o custo do livro hoje no Brasil, ele decorre da própria condição do Brasil, né? Onde as coisas são mais caras do que deveriam ser, enfim, mais aquele que busca, principalmente hoje. Hoje existem bibliotecas, não só as públicas, mas bibliotecas eletrônicas, que possuem uma imensidão de obras literárias, não só brasileiras como estrangeiras também. Então, a desculpa cai por terra um pouco, mas claro que não existe uma razão, assiste alguma razão o Alcino quando diz isso aí, porque se o cidadão aí quiser adquirir certas obras, ele vai ter que despender de alguma coisa razoável, né? Mas eu concordo que também se o cidadão quiser aí, hoje em dia a gente já tem diversas ferramentas que permitem com que o acesso a essa literatura, a essa informação seja mais fácil e mais barato e às vezes até de graça. Nosso amigo Kleber Léo, lembrando que 8% da produção de livro, apenas 8% é digital, né? Ele que é venerável mestre da loja maçônica Demolay em Santos, está mostrando que 92% é na produção em papel e 8% é digital hoje no Brasil. Então errei feio aí. Eu achei que nós aproximávamos mais a produção eletrônica, aliás, que a produção eletrônica se aproximava da impressa, mas eu acredito que a tendência é subir. Não, falou que você é com propriedade, né? A tendência é subir, mas hoje, segundo o Kleber, aí 92% é de papel, né? E 8%. Às vezes as pessoas também não talvez queira dizer que as pessoas gostem. São mais conservadoras. Mais conservadoras na questão dos livros, como eu. É exatamente isso. Rafael, a Suzy mandou um abraço para o Dr. Écio, falou para estar lá hoje à noite, né? Para tomar um vinho, vai ter um vinho lá, a Suzy está falando, vai ter um vinho lá. E para o Rafael, como está nosso clube, o Santos? O Santos é o clube Robin Hood? Perde dos pequenos e ganha dos grandes? Infelizmente, o que nós vimos aí nos últimos jogos foi isso, né? E a gente trabalha e torce para que isso não mais ocorra. Acho que nós ganharemos bem do Santa Cruz no domingo. Se ganharmos, como eu espero que ganhe, a tendência é que a gente se mantenha no topo da tabela e se aproxime cada vez mais dos líderes, porque esse campeonato está um campeonato atípico, perto do que a gente viu nos últimos 3 ou 4 anos, onde a gente sempre tinha ali um clube que despontava na liderança e a disputa acabava ficando pela Libertadores, o que não está acontecendo hoje. Só ver aí que nós já tivemos o Santos como líder, já tivemos o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Corinthians no início chegou a liderar o campeonato e a distância entre os que estão ali no bolo é muito pequena. Um jogo ali já causa ali um grande embaraço. E a gente trabalha sempre para que seja dado total condição do time chegar e disputar título e se classificar para a Libertadores, enfim.
Mas vamos torcer domingo, espero uma boa vitória. Parabenizar a Suzy aí que gosta de futebol, né? Falando de esportes. E eu, no programa retrasado, eu até falei aqui do América, né? Tirando o América, os 19 times dão trabalho. Mas até o América ontem empatou com o Figueirense lá no Sul. Então é um campeonato complicado. Você vê quem achava... O Inter perdeu novamente ontem? Quem achava que o Santos ia perder do América em casa? E perdeu, jogou mal e perdeu. Quem achava que o Santos ia perder do Inter, o Inter perdendo tudo, mas teve aquele problema da expulsão. Contra o Figueirense em casa aqui, o Santos jogou bem melhor, bateu a bola na mão do jogador do Figueirense, o juiz não deu pênalti, mas eu acho também que a gente não pode ficar reclamando de time grande com time médio, reclamando por causa de um pênalti. O Santos jogou bem, mas a bola não entrou, o goleiro catou tudo, né? Contra o Botafogo até jogou um pouco melhor no segundo tempo, o Santos saiu com a vitória. Então o campeonato é muito equilibrado, né, doutor Écio? Olha só, o Santos dizem que tem o DNA ofensivo, né? Mas neste campeonato, a melhor defesa do campeonato é do Santos. Ele e o Atlético Paranaense. Então, mudou, veja assim. Não. Ele também tem o segundo melhor ataque. Então, veja. Então ele tem a melhor defesa e o segundo melhor ataque. Tem o segundo melhor saldo de gols. Quando perde pouco, né? O campeonato é muito longo, são 38 rodadas, são 20 clubes disputando, 19 na sua casa e 19 fora. Então, é uma roda gigante, quer dizer, quem está por baixo, depois sobe e assim por diante. Ganhou 3 jogos, sobe, né? Ainda ontem nós estávamos no programa de esporte, estávamos falando, esqueceram o que eu me lembrei no final, de um clube que era o Atlético Mineiro. Fala de todo mundo. Fala do Corinthians, do Santos, do Flamengo, do Palmeiras. Esqueceram o Atlético Mineiro, foi no final, olha, nós esquecemos do Atlético Mineiro. Ele ainda tem 6 pontos ainda a disputar. Ontem mesmo ele ganhou mais 3. E o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, né? Ainda tem um jogo. Todo mundo. Ontem tinha, depois empatou, ganhou, ficou igual porque ele ganhou o jogo de ontem. Mas joga um clássico contra o Cruzeiro que vem mal, né? Então, um clássico regional, como ninguém pode dizer o que pode acontecer. Aliás, o Cruzeiro, o senhor viu o que o zagueiro do Cruzeiro fez ontem no jogo? 42 do segundo tempo, um ataque do time que estava jogando com o Cruzeiro, que, se eu não me engano, era o São Paulo. O zagueiro do Cruzeiro, aos 42 do segundo tempo, deu um soco na boca do estômago do atacante do São Paulo, um pênalti bobo, e acabou perdendo o jogo porque ocorreu. Foi uma cena que fazia muito tempo que eu não via no futebol. Você chegou a ver? Né? Foi expulso. Você viu isso? Bizarro, né? Mas isso tudo é inconsequência. O Cruzeiro tem uma tradição extraordinária, né? A pressão deve estar sendo grande lá, né? 2 anos ele foi campeão na tríplice coroa. Ele ganhou os 3 títulos que 2003 com o Luxemburgo. E inclusive teve brasileiro, um brasileiro que Libertadores faltavam ainda umas 4, 5 rodadas e era campeão. Sim, aí foi 2012, se não me engano, um clube com tanta tradição, estando no rabo lá do campeonato, em vias de cair para a segunda divisão. Então, é realmente preocupante. Agora, nós estamos falando do Santos. O Santos tem todas as condições, porque os próximos jogos do Santos serão com clubes que ele já teve bom resultado no primeiro turno. E 3 serão em casa. Então o Santos está ali, viu? Alguém que possa imaginar, o Santos não tem chance até de ser campeão. Está brigando. De ficar entre os 4. Se o Palmeiras empatar com o Corinthians, o Palmeiras vai para 48, né? 48, 49. O Santos, se ganhar do Santa Cruz, vai para 45. Está na briga. Esperar que o Cruzeiro ganhe do Atlético Mineiro, né? Esperar que o Flamengo perca. Não, mas os 2 jogadores do Santos disseram bem, olha, não estou preocupado com os demais, temos que fazer a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, não adianta nada. Desemprego reduz o uso do transporte coletivo. É a queixa na região das empresas que diminui, tem o desemprego em massa na região, né? E em cima disso, o Uriel também manda a pergunta dele. Uriel, vocês não acham que a sociedade deveria debater mais sobre saúde, educação, desemprego? O que aconteceu na Uzi Minas não foi um absurdo? O governo do estado não poderia ajudar mais? Bom, primeiramente essa questão aí, também li essa questão no jornal hoje, da diminuição dos usuários das empresas de transporte coletivo, e isso, obviamente, é um reflexo do que vem acontecendo na sociedade como um todo. A economia está retraída, as pessoas estão comprando menos, o desemprego aumentou muito, consequentemente, as pessoas deixaram de ir ao seu trabalho e receber o Vale Transporte, de usar o transporte público, né? E isso é só um reflexo, uma consequência, e que a hora que isso
o viés modificar, vai com certeza voltar. Então não é exclusividade das empresas de ônibus essa baixa. Em todas as empresas, eu tenho diversos clientes empresários e todos eles em absoluto estão sofrendo a mesma consequência dessa retração econômica que a gente hoje enfrenta. E o que o Uriel levantou também, a gente já inclusive discutiu diversas vezes aqui, né? O reflexo do fechamento da Uzi Minas ainda já tem o quê? 6 meses ou mais, e ainda causa, o tsunami que houve naquela época ainda causa ressonância no mar da Baixada Santista, e não só o governador do estado, mas todos os entes públicos deveriam ajudar de alguma forma. Aliás, deveriam ter, antes disso ter acontecido, já deveriam ter intervido para que alguma ação fosse feita e impedisse isso aí. Porque eu também tenho, o Uriel com certeza sabe muito mais do que eu, mas eu também tenho informações de que a Uzi Minas lá em outra cidade onde ela mantém a sua produção, que me parece até que está aumentando, contratando, etc. Então, quer dizer, por algum motivo financeiro, empresarial, eles foram embora e isso ainda está refletindo aqui na Baixada, com certeza. Essa questão, Uriel, aí, a questão que a sociedade tem que debater mais, a questão aí da Uzi Minas, desemprego no Porto, enfim. Eu estive no Campo de Jordão recentemente e encontrei lá o Ney Serra, que foi prefeito de Cubatão. Tá. E justamente naquela oportunidade estava se falando das demissões que estavam ocorrendo na Uzi Minas e em outros locais. E ele me falava que, quando ele foi prefeito de Cubatão, lutou muito para que não houvesse a transformação da nossa Cosipa e outras companhias, né, para esse grupo. Ele dizia que ele lutava muito e tal, porque aí mudou a configuração geoeconômica da região. Você se lembra quando era menino, tal, o cidadão arrumava um emprego. O pai se aposentava na antiga CDS, Companhia de Alcântara Santos, que era administrada pela família Guinle, tinha uma concessão do governo, e o filho já entrava no lugar. E marcava a data de casamento. Ia na Desculpa, abria um crediário, lembra? E marcava a data de casamento. Era verdade, isso. Lógico. Então já tinha uma sequência. A Cosipa também. A Cosipa, quando foi montada aqui, justamente naquela região, porque a água era mais pura para resfriar a laminação, isso é o que se dizia, né? Inclusive tinha um processo muito antigo lá na prefeitura sobre o Vale do Quilombo, onde justamente tinha essa parte, né? E assim aquela região ficou. Isso é uma consequência da situação geral, né? Não é só no Brasil, não, é fora. Mas a nossa região até que tem uma situação um pouco melhorada. Por quê? Porque apesar de tudo que ocorre no restante do país, o nosso porto continua batendo recorde. Continua batendo recorde. Então, a balança comercial brasileira é superavitária. Mas exporta commodities e esse é o problema. Não vem muito contando e não dá muito trabalho. Ela está, a balança de pagamento nossa está equilibrada. Ela é superavitária, ou seja, o Brasil exporta mais do que importa, só que não na mesma proporção que se esperaria, né? Bom, como disse... Começou a comprar menos também, né? Começou a comprar menos, vem menos contânea, né? Como disse o Dr. Rafael Vita, essa é uma questão que atinge a todos e, via de consequência, o companheiro Uriel, né, de tantas e tantas campanhas e lutas em favor da classe menos favorecida, está muito preocupado com essa situação que decorre de uma situação mais que atinge um universo maior. O Uriel só está contente com o Palmeiras dele, que está em primeiro lugar, né? Só com o Palmeiras, né? A Valéria Tavares manda um abraço para você, Écio, diz que gosta muito de você, né? Então manda um abraço para você aqui, fala que vai estar hoje à noite lá depois que das aulas dela de personal, né? E que Obrigado. Parabeniza você pelo 4º livro, né? Você que tinha falado dela aqui no intervalo, ela está vendo o programa também. O Odinei está mandando um abraço, falando que está falhando um pouco a TV no Embaré, né? Então a NET tem que arrumar essa questão aí no Embaré, porque diz que a televisão está falha. Mas a sua esposa, Valdirce, a maior safadeza é um presidente receber impeachment e continuar recebendo 68 mil por mês, 2 carros, mais 8 empregados, salários altos,
Pior, não responder por nenhum crime que levou ao impeachment. Que país é esse? Então, o Valdir está reclamando aqui da Dilma, que recebe salário, mas acho que isso é constitucional, né? Recebe salário e que não vai ser julgada por nenhum crime. Não, ela foi julgada por um crime de responsabilidade que decorreu na sanção que foi o impeachment, que também decorreu o absurdo constitucional daquela separação das penas. O doutor Vicente Cassione, outro dia aqui, deu uma aula sobre isso e que ficou muito mais claro que isso foi um absurdo constitucional, mas ela tem os seus benefícios como ex-presidente, de ter a segurança, etc. E disso não vejo nada de mais. Soa como absurdo, mas ela tem essa condição de ex-presidente e deve ter aí mantido e preservado a sua integridade física também, e eu acho normal ela ter os seguranças aí, não vejo nenhum problema nisso. Mas ela sofreu a sanção e foi julgada responsável por crime de responsabilidade, que decorreu no impeachment. Essa questão da Dilma aí, dela continuar recebendo, a Valdir está brava com ela, porque também ela falou não vai responder nada, não ficou inelegível. Olha, o Brasil tem uma história de sua democracia muito incipiente, muito ainda engatinhando, né? Veja que depois da retomada da democracia no país, elegemos 4 presidentes e depusamos 2. Quem se faz isso? Nos Estados Unidos, 200 anos só o Andrew Johnson, né, sofreu um impeachment e ganhou por um voto. O segundo foi o caso daquela estagiária, né, com o marido da atual candidata, Hillary Clinton, né? Mas também foi o Congresso americano rejeitou. O Brasil não tem uma forma esquisita. Quando o presidente da República perde a maioria parlamentar, ele fica à mercê mesmo dos seus adversários políticos. E quem julga é o Senado. O Senado é composto exatamente por adversários políticos de quem está julgando. Em que justiça do mundo você é julgado por quem é seu adversário? Nenhuma justiça. Então, essa parte do impeachment no Brasil, os jornais franceses dizem não é questão de golpe, porque é previsto na Constituição, então não é golpe. Mas é uma fácil utilizar um instrumento previsto na Constituição para criar uma situação de colocar os adversários políticos para julgarem um outro. Adversários políticos para julgarem o outro. Veja que coisa curiosa. Ser julgado pelo adversário? Como você vai ser julgado? Nem pelo aliado, nem pelo adversário. Teria que ser uma Câmara neutra, né? Que tivesse exatamente condição de analisar essas. Mas assim é o Brasil, ele vai amadurecendo, o povo vai entendendo, vai participando. Quanto a essas benesses, prerrogativas, o Collor também tinha, e outros também tiveram. O Lula também tem. Mas o Lula não foi cassado. Mas lógico. O Fernando Henrique também tem tudo isso. Foi cassado, assim, vamos supor, mas permanece ainda com algumas prerrogativas de quem não é cassado. O mais interessante é do vice-presidente da República. Por quê? Porque ele não foi eleito, e se foi o estelionato eleitoral... 80% foi voto da Dilma? E se foi no estelionato eleitoral, ele também é beneficiário do estelionato. O programa de governo dele não é neoliberal, não era o dela. E terceiro, ele, se fosse candidato, não poderia. Por quê? Porque o Tribunal Regional Eleitoral o julgou como ficha suja. Ele gastou numa campanha eleitoral mais do que poderia. Quer dizer, nós temos um presidente que não pode nem ser candidato. E temos uma presidenta demitida, empichada, que pode ser candidata. Que coisa curiosa a história do Brasil. Ou seja, a Dilma pode pegar pelo Rio Grande do Sul, se ela tiver uma condição financeira boa, que deve ter, pode sair para o Senado, pode ainda voltar como senadora, né? Como o Collor voltou. Criou-se um imbróglio jurídico que desafia aí mentes privilegiadas, com os maiores juristas do país, estão divididos. Ele fala, interessante, nós temos uma presidente que pode, ex-presidente, cassado, que pode ser candidato. Daqui a 2 anos pode sair para senadora. E temos um presidente no exercício do mandato que não pode ser candidato. Estranho, né? Isso cria né? Isso não sou eu que falo, não são os juristas. De um lado, uns falam a favor, outros falam contra, mas realmente fica difícil de se interpretar, né? Uma lógica racional. Uma lógica racional. Mas como você falou, Écio, eu sempre tive minha opinião aqui, mas logicamente hoje no Brasil é perigoso você dar até opinião, né? Se dá opinião para lá, você é coxinha. Se der para cá, você é da esquerda. Então fica meio complicado. O Brasil vai ficar chato, né? Porque se você se manifestar como o Vitor, ele fala, tem uma opinião, a
pessoa pode não concordar e aí já acha que ele não sei o quê. Então, no Brasil, as pessoas estão com um pouco privadas da sua opinião, porque hoje o Brasil ficou dividido. Ficou dividido, quer dizer, você perdeu a neutralidade. Não há neutralidade. Né? Então, o julgador não pode ter parte pri, ele tem que ser neutro. Como é que ele vai julgar se não existe neutralidade? Então, e a Dilma e o Collor só saíram porque não tiveram boa relação com o Congresso. O Beto Mansur veio numa sessão aqui na Câmara faz um ano atrás e falou: a relação com o Congresso é ruim, o Mercadante, os outros dois que eu não lembro o nome agora, eles não conversam com a gente, nós pedimos audiência, eles não marcam. O próprio petista, o pai do Supla, o Eduardo Suplicy, obrigado, Vita. Ele falou que não conseguia marcar audiência com a Dilma, quer dizer, e isso vai levando um desgaste com o Congresso, um desgaste, aliados viram inimigos e a coisa complica, né? Mas essa parte é a que menos me preocupa. Lógico. Porque isso já dizia os sábios o seguinte: os sábios discutem as ideias, o homem inteligente, os fatos, e o menos favorecido, os personagens. Então, o que mais me interessa realmente, o que mais me preocupa, é discutir as ideias. Por que que o nosso país acontece isso? Por quê? Não é? Por que elege 4 presidentes, tiram 2 antes de terminar o mandato? Que coisa estranha, né? Onde está a solidez da nossa democracia? Coisa estranha, né? Vita, essa questão aí. Eu concordo com o doutor Écio. Eu acho que a nossa democracia é frágil ainda, até porque ela é nova, né? Eu costumo ter muita cautela ao comparar o Brasil com outros países, como a Europa ou os Estados Unidos principalmente, porque a gente, do ponto de vista de idade, nós somos muito mais novos do que eles. Então a gente ainda está num processo de aprendizado e isso passa pela democracia também, passa pelas pessoas entenderem isso. E começarem a formar um congresso representativo que tenha melhor qualidade, né? Na verdade, o que a gente tem hoje é um congresso muito ruim. Isso viu, Rafael? Nós vimos... Eu estava me lembrando, quando você está dizendo agora, coisa interessantíssima. Semana passada eu estava com uns amigos num barzinho. Eu perguntei, todos eles enfronhados em política, né? Todos eles achando que estavam falando. Vocês conheceram, sabem, na lembrança, um personagem da história do Brasil chamado Carlos Luz? Ninguém sabia. Então eu vou contar para vocês. Carlos Luz foi o presidente da República do Brasil que ficou o menor tempo como presidente e nunca conseguiu pisar no solo brasileiro na condição de presidente. Sabe por quê? Ele era o presidente do Congresso Nacional e o vice do Getúlio Vargas era o Café Filho. Mas como ele estava envolvido na trama de derrubar o Getúlio Vargas, ele simulou um infarto. Aí o Getúlio se suicidou, ele se curou do infarto e foi querer assumir, mas a residência, o prédio que ele morava foi interditado, não deixaram ele assumir. Aí assumiu quem? O presidente do Congresso Nacional, que era o Carlos Luz, dentro do encoraçado brasileiro chamado Tamandaré. E veio do Rio de Janeiro, porque o governo era lá, no Palácio do Catete, para desembarcar em Santos. Por quê? Porque o governo do Estado aqui de São Paulo, do Estado de São Paulo, era o Jânio da Silva Quadros, que era a favor, era simpático a que o presidente do Congresso assumisse. Ele como presidente. Como presidente. Só que quando ele chegou aqui em Santos, a capitania não deixou, ele então voltou para o Rio de Janeiro. Não conseguiu entrar em Santos. Quando chegou lá, a cidade do Rio de Janeiro estava tomada pelas Forças Armadas, ou seja, ele foi o presidente da República, de toda a história do Brasil, que ficou com o menor tempo na condição de presidente, apenas 4 dias, e nunca chegou na condição de presidente a pisar no solo brasileiro, porque ele ficou no mar, no navio. Ninguém sabia disso. História recente. Eu falei, vocês não conhecem? Debate político não sabe disso? Não sabiam. Ficava aquela casa de paisagem. Precisa ensinar isso para o pessoal, para depois eles terem instrumento, se habilitar a discutir política, né? Se habilitar, porque não sabe. Sim. Quem não sabe vai discutir o quê? Eu discuto cardiologia, não sou médico. Direito, sou advogado há 50 anos. Está aprendendo ainda. Ainda estou aprendendo a cada dia. Né? Então, com essa política brasileira, você aprende a cada minuto, né? Então, antes da pessoa emitir um raciocínio, emitir um julgamento, ela tem que entender lá atrás as histórias. Como é que é a história do Brasil, a nossa cultura, a nossa tradição? Ninguém sabia. Eu concordo muito, doutor Écio. Justamente por isso que eu costumo, quando a gente vai falar sobre esses assuntos, até ser um pouco mais superficial,
porque qualquer coisa que a gente adentra com mais, mais individualizado, de uma forma mais individualizada da questão, a gente pode cometer erros. Então eu quero crer sempre que posso concordar ou não com o que está acontecendo no Brasil, mas que isso é decorrente da nossa pouca idade e da nossa falta de costume com esse tipo de política democrática, isso é uma verdade. Com certeza. E aqui o programa também é democrático, veio o Cirino aqui com a camisa "Não vai ter golpe", antes do impeachment da Dilma, né? E quando uma vez eu falei assim, olha, a gente tem pessoas boas no PT, tem pessoas boas no PMDB, no PSDB, né? Os partidos, tanto que, por exemplo, eu falei, aqui em Santos pode ter cometido erros, mas não tem nenhuma coisa ruim que o PT cometeu. Teve erros, tiveram a coisa dos gafanhotos e tal, mas você fala assim, alguém do PT aqui, eu sei que roubou, você não tem histórias assim, né, Sil, do partido e tal. Logicamente, aí me falaram que eu estava petista. Eu falei, não, é que a gente não pode generalizar todo petista, não. Eles erraram lá em Brasília, mas tem muito petista gente boa, né, Edson? Olha, essa frase que o Justo ficou consagrado, né? Gafanhotos? Na verdade, eu que falei para o Justo. Que quando nós saímos do governo, o Justo lançou como candidato Del Bosco Amaral, pai do Del Bosco Amaral. E ele perdeu a eleição por pouquinhos votos. 900 mil votos. Pouquinhos votos. E até acabou ganhando a eleição. Depois ela elegeu o Dr. Capistrano, né, um homem ligado a políticas da saúde pública, tanto que foi reconhecido na ONU, trabalhos que ele realizou, né? Mas arrasaram, quer dizer, eles não tinham uma estrutura para administrar uma cidade, eles foram pegar gente de tudo quanto era lugar, eles não tinham quadros no partido. Por isso que eu falei, poxa, eles trouxeram gente de fora, parece gafanhoto. Então o Justo pegou essa frase e ele se imortalizou pela frase do gafanhoto. Mas quando a gente fala roubou, fez isso, nunca devemos fazer isso. Lógico. Olha, isso, eu fico triste quando alguém fala, fulano roubou, falando, não façam isso, pelo amor de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, o crime, há que se ter a tipicidade, a materialidade e a autoria. Né? Segundo, o contra-honra é pior ainda. Por quê? Porque ele sai aí por aí, como se fosse, digamos, você pegar, espalhando como se fosse verdade, então depois, lá na ponta, o sujeito é absolvido, e aí como vai recuperar essa imagem que foi execrada durante 10, 15 anos? Né? É como se diz um ditado árabe, você tenta recuperar a honra de uma pessoa, então você pega um travesseiro, enche de penas de ganso, sobe lá no Monte Ararat, lá em cima, joga pelo ar, depois de um mês você vai tentar pegar todas as penas e colocar lá dentro, ver se você consegue. Então tem que ter muito cuidado em mexer com a honra de alguém, né? Muito cuidado. A gente tem que economizar nossos anseios, nossas emoções, nossos sentimentos, às vezes, mas com a honra não, com a honra não se brinca. E quando a gente fala que tem gente no partido boa ruim, os caras às vezes reclamam, mas tem sim, falo, né? Isso que o doutor Écio está falando, eu falo muito, às vezes as pessoas vêm conversar comigo sobre algum assunto, falam, fulano é ladrão. Eu falo, olha, da minha boca, você só vai ouvir dizer que o sujeito é ladrão quando ele tiver uma sentença passada em julgado, até porque eu não gostaria de que outras pessoas dissessem isso de mim sem que fosse a verdade, então eu procuro não fazer isso com as pessoas. Bom, chegamos ao final do programa, hoje às 19 horas estaremos lá, 19h20 estaremos lá na Pinacoteca. Queria parabenizar o Écio, o conselheiro gestor, advogado também, Rafael Vitor, muito obrigado por ter habilitado o programa. E fiquem com Deus e com a nossa extensa programação aqui na TV Com, muito obrigado.